Não é surpresa para ninguém que a indústria audiovisual não tem uma reputação muito boa quando o assunto é adaptação de videogame para outras mídias, né? Prepare for the invasion! Então você imagina a minha surpresa quando eu terminei de assistir Arcane, uma série Netflix sobre o jogo League of Legends. Sério, turma, foi um mix de emoções que eu tive. Felicidade por ter visto algo tão bom, surpresa por se tratar de uma adaptação de um jogo de computador, surpresa ainda maior por perceber que você não precisa jogar o jogo para entender e gostar da série, tristeza por ter acabado a primeira temporada e ainda não ter a segunda, e raiva por causa de alguns personagens meio da série. Mas brincadeiras à parte, turma, eu faço uma pequena pergunta para começar o meu vídeo. Do que vocês acham que se trata Arcane? E não, vocês não vão acertar essa pergunta, porque hoje eu vou te mostrar o verdadeiro significado da série. Então vamos deixar de enrolação e vamos logo pro que interessa. Muito normalmente nós temos a ideia de que para termos uma história ou para termos uma narrativa é preciso ter dois opostos nela. A luz e a escuridão, o bem e o mal. Essa ideia ela foi muito difundida no passado por causa de uma filosofia chamada de maniqueísmo. Para o maniqueísmo, o mundo inteiro ele era dividido em dois aspectos completamente distintos. Sempre teria que ter o lado bom e o lado mal. Até certo momento em que as histórias elas começaram a tentar mostrar que não é bem assim que funciona, não. E é aqui que eu começo a mostrar que vocês não entenderam nada de Arcane. Porque Arcane não se trata sobre a busca do encontro das duas irmãs, ou quem sabe do desenvolvimento tecnológico dos cientistas brilhantes. Não é nada disso não. E é óbvio que no começo nós temos essa passagem, essa mensagem que mostra o contraste muito grande entre as duas cidades. Inclusive, nós já começamos o primeiro episódio com a porrada estancando entre Piltover e a Subferia, que também podemos chamar de Zaun. Afinal de contas, enquanto em um lado nós temos Piltover, a cidade brilhante, a cidade do desenvolvimento científico e do progresso, nós temos Zaun, a cidade escura dos malfeitores, onde claramente é o lado que Piltover quer esconder. Só que se você realmente parar para analisar o contexto e a narrativa da história, nenhuma das duas é exclusivamente boa e exclusivamente má. Enquanto temos bandidos e pessoas de mau caráter na Subferia, nós também encontramos pessoas como Vander, Vi, Powder, as crianças que são apenas um fruto de uma consequência de uma guerra de classes que aconteceu no passado. Por outro lado, Piltover também não tá tão bem na fita assim não. Corrupções e interesses políticos marcam quase que completamente os líderes da cidade, que estão sempre pensando em seus benefícios próprios, em como eles vão ganhar mais dinheiro e em como eles vão ser vistos para as outras cidades de Runeterra. E, inclusive, aqui entra uma das coisas que você provavelmente não percebeu em Arcane, que é a influência de um gênero muito utilizado em outras obras de ficção, como, por exemplo, Blade Runner, Duna, Akira e as obras de Isaac Asimov. Você provavelmente já sacou do que eu estou falando. Pois é, o steampunk, que é um estilo que vem fazer uma única pergunta para você. Qual é a perspectiva que você tem no futuro da humanidade? Você acha que toda essa evolução tecnológica e toda essa pesquisa científica ela vem para ajudar a todos e trazer todos para mais próximo, facilitando a vida de todo mundo? Ou você acha que esse desenvolvimento tecnológico só serve para afastar mais as classes, deixando uma galera claramente mais prejudicada que a outra? Pois é, se você respondeu essa segunda opção, muito provavelmente você se sente bem representado pelo estilo steampunk. Afinal de contas, é isso que ele tenta mostrar, onde um desenvolvimento da sociedade que, em vez de utilizar petróleo e eletricidade para evoluir, teve uma pegada mais a tecnologias de vapor e tecnologia utilizando engrenagens, mas uma coisa eles têm em comum. Seres marginalizados, solitários que vivem à margem da sociedade geralmente estão impactados pelo estilo rápido de desenvolvimento tecnológico. E é essa dinâmica entre as duas cidades e essa quebra de maniqueísmo que torna Arcane tão original e bem feita. Conseguimos ver isso até no próprio vilão da série. Arcane fez um excelente trabalho pintando Silco como vilão. O olhar assustador, a crueldade e a disposição de sacrificar os outros por sua causa, matando inclusive o próprio irmão.
E no primeiro momento fica até difícil defender o cara. Mas quando eu terminei a série eu consegui refletir um pouco melhor e eu vi que o objetivo de Silco nada mais era do que transformar Zaun em uma cidade autossustentável completamente separada de Piltover. Silco sabia que viver na subferia era uma sentença de morte, respirando os ares tóxicos da cidade, ou sendo morto violentamente por gangues ou saqueadores que existiam por lá. No olhar de Silco, isso nunca seria mudado se continuasse no status quo que Piltover tinha com Zaun. Arcane está cheio dessas dualidades e discussões, inclusive para mim ela está presente em um dos melhores personagens da série. Victor, um dos cientistas mais brilhantes que tem em Piltover, apesar de viver lá, não teve um passado tão privilegiado assim. No começo da série eu achava que Victor seria até um dos antagonistas quando ele está lá presente no laboratório de Jace. Mas novamente Arcane nos surpreende. Victor é um sonhador que viu um grande potencial na pesquisa Hextech. Esse estilo de vida forçado que ele teve no passado foi o que deixou ele com todos esses problemas de saúde que ele tem. Alguns irão dizer que Victor só queria encontrar a cura para a sua doença, mas se realmente fosse apenas isso, ele tinha milhares de outras formas de conseguir fazer isso. Quando, por exemplo, Jace iria pular do prédio e é salvo por Victor. Em meio à história, ao lado de Jace, Victor luta pelo futuro da tecnologia e da humanidade, querendo mostrar para o mundo que a sua pesquisa com as gemas Hextech tem sim um futuro brilhante. Aqui a ambição do nosso jovem personagem e a necessidade de provar para o mundo que o seu projeto dá certo acaba fazendo Victor correr para os lados um pouco duvidosos. O que ainda traz um debate muito interessante de até aonde vale essa ida, esse comprometimento com o desenvolvimento científico. A ambição e a necessidade de Victor de se provar muito se parece com diversos cientistas que tivemos na vida real. Inclusive, eles também fizeram experimentos em si próprios. Ganhadora de 2 Nobels, Marie Curie, acabou fazendo experimentos envolvendo radiação em si mesma, culminando em uma anemia severa e diversas consequências problemáticas para a saúde da nossa cientista. Em contrapartida, a medicina, por exemplo, nunca mais foi a mesma, já que graças aos esforços de Marie, acabamos tendo a descoberta do rádio e do polônio, que colaborou para o desenvolvimento, por exemplo, de aparelhos como o raio-x. O mesmo vale para a tecnologia Hextech que estava sendo desenvolvida com as gemas e poderia propiciar um futuro melhor para a humanidade de Piltover, que também foi utilizado de um jeito um pouco mais agressivo. Ah, eu vou passar pano mesmo, turma, eu não tô nem aí. No final de Arcane, nós vemos como Jinx poderia ter sido uma das cientistas mais brilhantes que já existiu por lá, já que ela sozinha conseguiu desenvolver tecnologias que nem Jace, com todos os recursos que ele tinha, conseguiu. Pra quem é fã do jogo, antes da série, Jinx era apenas uma louca que saía atirando em tudo que via pela frente. Mas o seu desenvolvimento psicológico acaba quebrando qualquer expectativa que a gente tem na personagem, sendo capaz de humanizar até Silco, um personagem que até ali era o mais terrível da série. E aqui vem a minha passada de pano principal, porque afinal de contas, depois de ter tentado se encontrar com a sua irmã e lidado com os fantasmas da sua mente, nós temos o assassinato de Silco, que de certa forma era algo mais próximo a um pai que Jinx tinha. Depois disso tudo, e provavelmente sendo impulsionada pelas drogas que foram injetadas nela para manter ela viva, Jinx, ao melhor estilo Arlequina, começa uma anarquia total em Arcane, fazendo uso da gema Hextech que foi roubada para culminar em um lançamento de míssil em direção ao Conselho de Piltover. E durante esse lançamento, se você prestar bem atenção, você vai ver uma das coisas mais fantásticas que muita gente deixou passar despercebido. A genialidade de Jinx não tem nada de ficção científica, uma vez que o lançamento do míssil muito se parece com a tecnologia que utilizamos aqui mesmo, turma. No momento do lançamento do míssil, você vê que os químicos que tem no míssil são os mesmos utilizados em Zaun para outros fins. Isso, turma, se deve porque, já que a gema estava estabilizada, ela não reagia mais. Muito semelhante com o que nós temos aqui com a glicerina, que tinha o problema de ser altamente explosiva. Qualquer queda no chão, qualquer fricção, qualquer aumento de temperatura fazia nitroglicerina explodir. O que é muito parecido com o que nós vemos nos primeiros episódios de Arcane, quando Vi e Jinx vão roubar as coisas no laboratório de Jace. E Jinx eventualmente deixa uma das gemas cair no chão. E bem,
Você viu o que aconteceu. Com a gema estabilizada, a reação em cadeia que acontecia antes não acontece mais. É só você parar pra prestar atenção que Jace, meu irmão, dá uma martelada na gema e não acontece nada. Jinx percebe isso e vê que é preciso uma energia adicional para fazer a reação em cadeia começar. E aqui no nosso mundo real nós também temos isso e chamamos de energia de ativação. Utilizando os químicos e a gema Hextech parecida como uma ogiva nuclear que nós temos por aqui, Jinx lança isso contra o Conselho e... bem, é aí que tá o negócio. Ah, eu vou ter que esperar a segunda temporada sair! Mas é inegável que o que Jinx tinha de louca, ela tinha de genial. Eu vou passar um paninho aqui de novo, só pra finalizar o vídeo. Mas e aí, turma, me conta aí, você é Team Vi, você é Team Jinx? Quem que você acha que tá certo nessa história toda? Comenta aqui pra mim embaixo. Eu vou ficando por aqui, turma. A gente se vê num próximo vídeo. Um abraço, valeu!